Olá! Lua Lopes aqui falando. Seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento Metas em 7 dias. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a boa formulação dos objetivos. E aqui você vai aprender como formular de uma forma clara e sucinta, de uma vez por todas, o seu objetivo, para que você tenha mais foco e mais chances de alcançá-lo também. Então vamos lá, vamos aprender? Para uma boa formulação de objetivos, é preciso que nós tenhamos bem claro 7 passos nos quais eu vou falar para você agora. Eu anotei aqui para eu não me perder e não deixar de falar nenhum para você. Então, se você me vê aqui olhando para baixo de vez em quando, é porque eu estou pegando os pontos que eu anotei para poder falar para você de cada um desses passos importantíssimos para que a gente respeite o nosso objetivo e tenha ele bem claro, bem feito. Então, o primeiro passo é pensar se o objetivo está fundamentado em algo positivo. Como assim? Muitas pessoas elas têm a mania de pensar no negativo e colocar o objetivo também no negativo. Então ela não quer conseguir um emprego daquele jeito que ela está trabalhando atualmente, aí ela coloca como objetivo: não quero ter um emprego desses novamente. Aí a pessoa ela quer ter um objetivo de emagrecer, por exemplo, e aí ela coloca como objetivo principal: não quero engordar. Ou ela quer ficar rica, né? Quer ganhar mais dinheiro, quer ter mais situação financeira positiva, e aí ela coloca assim: não quero ficar pobre. Quando a gente faz dessa forma os nossos objetivos, o que a gente está sinalizando para o nosso cérebro? Que nós vamos focar no negativo, no que não funciona. E aí o nosso cérebro ele vai selecionar o foco para isso, para o que você não quer. E vai atrair tudo que você não quer. Porque ele atrai o que você manda o foco para ele. Ele vai enxergar, os seus olhos, eles enxergam o sinal que você manda para o seu cérebro. Se o sinal que você envia para o seu cérebro é negativo, de eu não quero ser gorda, então ele vai identificar tudo isso. São pessoas que não querem ser gordas, são atitudes de pessoas que não querem ser gordas, alimentos, vai pesquisar hábitos, vai pesquisar tudo. Ao invés de procurar uma solução, ele vai procurar o problema. E aí você nunca sai daquela situação porque o seu objetivo foi definido errado. Foi definido de uma forma negativa. Então, primeiro passo, gente, quando vocês forem definir o objetivo de vocês, definam ele de uma forma positiva. Por exemplo, quero emagrecer. Quero ter uma renda de 10 mil reais por ano. Quero ter um trabalho que me possibilite ter liberdade de tempo e liberdade geográfica. Você determina de uma forma positiva e o seu cérebro foca na solução para aquele objetivo e não no problema. Segunda etapa para a definição de objetivos. O objetivo ele é iniciado, mantido e controlado por mim. Por que isso? Porque muitas vezes a gente pega um objetivo de vida e terceiriza ele. Por exemplo, uma pessoa coloca um objetivo assim: quero que o meu marido seja mais educado. Esse objetivo, ele é iniciado, mantido e controlado por você? Não é, né? Você está terceirizando um objetivo. E, infelizmente, a gente não conseguiu ainda, mesmo com todos os avanços tecnológicos, controlar a mente do outro. Então, a mudança vai acontecer na vida dele quando ele quiser. O que você tem controle é das suas mudanças, do que você faz. Então, nesse caso, você poderia controlar a forma como você comunica com o seu marido, a forma como você tem relatado a questão dele não lavar a louça, por exemplo, e não te ajudar nas atividades de casa. Pensar no que você pode fazer e não no que o outro pode fazer.
Peguei aqui um exemplo de marido, mas poderia ser: o meu filho não come direito. Meu objetivo é fazer o meu filho comer direito. Esse objetivo é dele, né? Depende dele. Agora, você, o que depende de você? Então, para um objetivo ter sucesso, ele precisa ser mantido, iniciado e finalizado por você mesma que criou esse objetivo, para que você tenha o controle da situação. A terceira etapa da boa formulação de objetivos é essa daqui. O objetivo, o teu objetivo, ele descreve o método das evidências. O que é esse tal de método das evidências? É como você vai saber que você chegou lá. Como é que você vai ter certeza, que evidências vão comprovar que você chegou lá? Isso me lembra uma história muito engraçada de um cliente que eu tive uma vez, que ele veio de um histórico de vários empregos. E ele sempre estava insatisfeito com todos os empregos que ele buscava. E aí, ele veio me procurando para saber a respeito desses objetivos, por que ele não alcançava o trabalho que ele queria. Por que ele não tinha realização profissional com os trabalhos dele. Aí eu fiz a pergunta para ele: você já se perguntou como é que seria o trabalho que você gostaria de ter? Porque quando isso não está claro, você vai ficar passando de um emprego para outro emprego e sempre todos eles vão estar ruins, porque você não tem um parâmetro do que é bom e do que é ruim. E aí, juntos, a gente criou, dentro do processo de coaching, nós desenvolvemos os parâmetros para ele identificar que tipo de trabalho seria um trabalho ideal para ele. E aí, a partir disso, ele começou a buscar o emprego que era aquele dentro daqueles parâmetros. Quando ele encontrou o emprego dentro daqueles parâmetros, aí ele sabia que era aquele o emprego. E que se ele tivesse que sair, seria por outros motivos e não por conta de realização profissional. Porque aquele emprego atendia todos os requisitos da realização profissional que era para ele, no caso. Então, o seu objetivo, você tem que ter claro que evidências que vão comprovar, por exemplo, que você emagreceu. Eu acho que emagrecer é bem fácil, né? Porque é um resultado mais visível. Mas tem que ter evidência. Olha, hoje eu estou pesando 80 quilos, amanhã eu quero estar pesando 60 quilos. Essa vai ser a evidência que eu alcancei o meu objetivo. Agora, por exemplo, objetivos mais subjetivos, a gente precisa mais do que nunca trazer essas evidências para a realidade. Como, por exemplo, quero deixar de ser irritada, quero melhorar minha autoestima, quero melhorar o meu humor. Como fazer isso, né? É uma questão bem subjetiva. Então, a gente precisa estabelecer parâmetros. Como é que você vai considerar que você está alcançando esse objetivo ou não? Como que você pode mensurar isso? Que evidências vão comprovar que antes você não era bem-humorada e agora você é bem-humorada? Entende? Outra etapa da boa formulação de objetivos é: esse objetivo, ele identifica os recursos necessários? E isso também me fez lembrar um dos meus clientes de coaching, em que uma coach me buscou para descobrir o propósito de vida dela. E aí, ela na época era uma assistente administrativa, ela trabalhava com papéis, organização de financeiro, pagamento de contas, essas coisas que um assistente administrativo costuma fazer. E aí, ela não se sentia satisfeita com isso. E aí, a gente começou a trabalhar com essa parte aqui da boa formulação de objetivos. Esse objetivo identifica os recursos necessários. Então, a partir desse momento, a gente precisou identificar se ela tinha os recursos necessários para o objetivo dela. O objetivo dela até então era descobrir o propósito dela. No meio do processo de coaching, ela teve claro qual era o propósito de vida dela. E ela encontrou que o propósito era trabalhar como cabeleireira, que era uma paixão que ela tinha, mexer com cabelos, e era isso que ela queria fazer para o resto da vida dela. E aí nós começamos a fazer um mapeamento se ela realmente tinha
as habilidades necessárias para fazer uma transição de carreira para essa área. E se ela tinha, identificar o que ela tinha e o que ela não tinha, desenvolver, né? E aí a gente começou. Tem tempo? Tem dinheiro para isso? Guardado, reservado? Você já tem um salão em vista para você trabalhar? Ou você quer abrir um salão? Como é que você quer trabalhar com isso? Então aí essa é uma fase do seu objetivo que você tem que pensar o seguinte: ok, eu quero fazer isso. Eu quero fazer desta forma. Mas eu tenho todos os recursos necessários para isso? Eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, eu tenho habilidades, eu tenho informações, eu tenho network dentro dessa área, ou eu tenho que começar a plantar um novo network. E aí você começa a separar o que eu tenho, tá aqui, o que eu tenho, tá dentro desse quadrado, e o que eu não tenho, tá aqui. Então eu preciso desenvolver isso. Se eu quiser que esse objetivo aconteça na minha vida, eu preciso desenvolver isso. No caso dela, a gente identificou que ela precisava fazer alguns cursos de cabeleireira, que ela precisava desenvolver isso, que ela precisava entrar em contato com essas pessoas desse mundo, né? Donos de salão, como é que eles faziam, como é que eles calculavam preço. Então ela foi ao resgate do desenvolvimento dos recursos que ela não tinha e os recursos que ela já tinha. Por exemplo, na casa dela, ela já tinha alguns equipamentos para poder fazer corte, para fazer penteados, escova e outras coisas. Então, isso são coisas que ela já tem. Então, dá para aproveitar isso de alguma forma e já tirando alguma renda, já tirando algum aprendizado. Então, é separar o joio do trigo, né? O que eu tenho e o que eu não tenho. E aí, isso a gente faz dentro do processo de coaching, claro, com várias técnicas, né? Não é assim tão fácil, mas você pode já começar a fazer esse exercício de pensar a respeito dos recursos necessários e se eles existem dentro do seu objetivo. Porque senão, você vai continuar desfocado e vai continuar rodando em volta do próprio rabo e não concluindo esse objetivo na sua vida. Uma outra etapa da boa formulação de objetivos é essa daqui. O contexto do seu objetivo está claramente definido? Como assim o contexto? Você já sabe, você já tem ideia de como você vai estar, aonde você vai estar e com quem você vai estar quando você atingir esse objetivo? Por exemplo, um objetivo que é bem claro da gente identificar isso, né? Quando você entra na faculdade, você tem um objetivo. Teoricamente, eu acredito que seja esse o objetivo de quem entra numa faculdade, é de se formar. Então, o objetivo dessa pessoa é esse, se formar. Qual é o contexto que ela vai estar que comprova que ela conseguiu atingir esse objetivo? É a formatura, né? E na formatura ela vai estar vestida de beca, ela vai estar ali com um chapéuzinho, ela vai estar com os pais dela, com os familiares dela, com o marido, se tiver, com os filhos, todos observando ela colar grau. Essa é uma cena, é um contexto de quando esse objetivo vai ser realizado. Então, esses objetivos, eles são bem claros para a gente, né? A gente já sabe mais ou menos qual é o contexto que cada um deles se insere. Mas é preciso que a gente crie, principalmente, vou falar de novo, para os objetivos subjetivos é muito importante. Então, eu quero ser um líder de sucesso. Não é um objetivo tão claro assim, né? É mais ou menos. Então, como é que você vai estar? Aonde você vai estar? Quando que isso vai ser? Em que momento? Quando que você vai perceber que agora sim você é um líder de sucesso? Vai ser quando você estiver fazendo uma apresentação para toda a diretoria? Vai ser quando você conseguir contratar 5 funcionários para sua equipe e passar 2 anos e nenhum deles pedir demissão? Quando que vai ser que você vai considerar que esse objetivo foi alcançado na sua vida? Se a gente não determina isso, a gente passa a vida inteira percorrendo aquele objetivo e tem a sensação que ele nunca foi alcançado. Então eu nunca consigo o emprego que eu quero, eu nunca consigo o salário que eu quero,
Eu nunca consigo o homem dos sonhos ou a mulher dos meus sonhos, o relacionamento perfeito. Porque você não tem isso definido dentro de um contexto. Aonde você vai, onde você espera encontrar isso? Quando? Como é que vai ser a situação? Então, preste atenção nesses elementos quando você estiver definindo o seu objetivo. E o sétimo passo para a boa formulação... O sexto passo para a boa formulação de objetivos é o seguinte: você tem que pensar se você avaliou se esse objetivo é ecológico. Ecológico? Nunca ouvi esse termo. Calma que eu vou te explicar, fica tranquilo. Quando nós, coaches ou outros profissionais falam se o seu objetivo é ecológico ou não, a gente está querendo dizer se ele se mantém, se ele vai se manter respeitando todos os seus valores, todo o seu sistema de crenças, todo o seu perfil e também se não vai fazer mal para outras pessoas. Né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que chega e fala que o objetivo dela é exterminar todo tipo de pessoa com a religião X. Né? Então, esse objetivo, ele não é ecológico. Porque alguém vai acabar se ferindo nessa situação, seja emocionalmente, psicologicamente ou fisicamente. Então, esse objetivo, ele não é ecológico. Ou, por exemplo, um caso que eu também tive, um case de coaching, um cliente que eu atendi, era o seguinte: o objetivo dele no início, ele veio me buscar ajuda, né? Veio buscando ajuda para entender por que o objetivo que ele tinha seguia todos esses passos, menos esse aqui. Ele não era ecológico. E aí a gente foi entender isso durante o processo. Ele tinha um objetivo que era ser um alto executivo. Ele queria ser o diretor da empresa que ele trabalhava. E ele tinha todas as competências necessárias para isso. E estudou, desenvolveu habilidades, enfim. Esse objetivo dele, ele seguiu todos os outros passos. Ele só não estava seguindo esse último, que é entender se o objetivo dele é ecológico ou não. Então, o que aconteceu? O objetivo dele era galgar um cargo maior, né? Atualmente, eles estavam num cargo menor e ele queria ser diretor da empresa. CEO da empresa, né? No caso. E aí, ele sentia que algo travava ele. Era como se, quando ele estivesse mais próximo daquilo, parecia que ele se sabotava para não alcançar aquilo. E ele não entendia, porque era algo que ele queria. E aí a gente foi conversando e entendendo, né, dentro da investigação apreciativa no coaching, a gente percebeu que esse objetivo dele não era ecológico porque afastava ele de uma das prioridades da vida dele, de um dos valores principais da vida dele, que era o valor da família. Por quê? Quanto mais ele se aproximava do cargo da diretoria, na cabeça dele, os diretores, eles não têm tempo. Tem que ficar sempre viajando, tem que correr atrás de um problema e de outro, o celular tem que ficar ligado 24 horas por dia. Se aparecer algum problema, eu tenho que ir lá e resolver. Esse é a rotina, essa é a rotina de um CEO de uma empresa. E, por um lado, ele queria muito isso, mas, por outro lado, ele tinha um valor muito forte dentro dele da família. Ele tinha um filho pequeno ainda, e no subconsciente dele, até então, não estava claro para ele que ele pensava isso. Só depois do processo de coaching que isso ficou claro e ele entendeu por que ele se sabotava. Então, esse valor da família era tão importante para ele que ele ficava pensando: poxa, se eu alcançar esse objetivo de ser um CEO, eu vou ter tantas atividades para fazer que eu não vou ter tempo de ficar com o meu filho. Eu não vou ter tempo de ver o meu filho crescer. Eu não vou ter tempo de acompanhar os primeiros passos dele, de acompanhar o primeiro dia na escola. E isso para ele era muito importante, tá? Isso aí vai de cada um. Tem para algumas pessoas isso não é tão relevante e tá tudo bem. Isso é questão de valores. Para outros, isso é importante e tá tudo bem também. Cada um tem a sua hierarquia de valores. E aí, quanto mais ele se aproximava do objetivo dele de ser CEO da empresa,
mas ele mesmo puxava o tapete dele, ele mesmo se enrolava, fazia coisas, atrasava entregas, só para ele mesmo se sabotar e não conseguir o cargo. Porque de um lado ele queria, mas de outro tinha algo muito mais forte gritando para ele não fazer isso. Então, no final das contas, a gente entendeu que esse objetivo não era ecológico, porque não respeitava as coisas principais de você mesmo, do cliente, né? Então, quando você definir o seu objetivo, preste atenção se ele é ecológico, se ele respeita quem você é, se ele respeita os seus valores, se ele respeita as suas prioridades, porque de nada adianta você querer alcançar algo e você não conversar com essa parte sua aí dentro de você, o seu perfil, sua personalidade, o que você importa, o que você não importa, porque aí de um jeito ou de outro vai acabar se sabotando. Então, o objetivo, ele tem que ser ecológico, a última etapa para a boa formulação de objetivos. Então, você tem que identificar se o seu objetivo, a forma como você definiu ele, está claro para você qual é o primeiro passo que você tem que dar. É entrar numa academia, é se matricular numa academia, é começar a fazer caminhada, é começar a meditar mais, é começar a ler livros sobre um determinado assunto, é começar um treinamento, ir mais em palestras sobre o assunto X, Y, Z. Enfim, você tem que ter claro qual é o primeiro passo que você vai dar depois de ter claro esse objetivo. Se você não consegue enxergar o primeiro passo, é porque o seu objetivo não está bem definido, não está claro o suficiente. E aí você precisa trabalhar mais tempo nele. Então, agora a ideia é que você reflita sobre essas etapas da boa formulação de objetivos e dê uma olhada lá no seu objetivo que você já escreveu e veja se ele está realmente alinhado com todas essas etapas. Por enquanto, eu não vou passar nenhum desafio para vocês, porque eu quero que vocês fiquem bastante concentrados, porque na próxima aula a gente vai começar a falar estritamente do como que a gente vai escrever esse objetivo, como que a gente vai fazer ele acontecer na nossa vida. Um monte de gente está me procurando no privado, estão colocando nos formulários que está preenchendo, que tem muita dificuldade com os seus sabotadores. Então, por isso, eu resolvi fazer a premiação desse treinamento como uma sessão, mais uma aula matadora para eliminar esses sabotadores de uma vez por todas da sua vida, tá bom? Então, se você quer ganhar esse prêmio, se você quer ganhar essa sessão, se você quer ganhar essa aula, se você tem interesse e acha que isso vai mudar a sua vida, então se empenhe nos desafios, porque tem muita gente aí que está na liderança há um tempo, viu? Fica tranquilo, porque no desafio de amanhã eu vou colocar umas atividades que valem bastante pontos. Vou colocar um desafio que vale muito. Mas se o desafio vale muito, você deve imaginar que não vai ser coisa fácil, né? Vai ser realmente um desafio. Então fica ligado aí, se você quer participar, se você tá a fim de ganhar esse prêmio, tá precisando ganhar esse prêmio, então participe dos desafios, tá certo? Até mais então, até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau!